se eu fizesse a pesquisa aqui no auditório, eu tenho certeza que eu ouviria múltiplas respostas. Múltiplas respostas. Nós não temos, na verdade, um consenso a respeito de como definir essa teologia, que é a teologia da habitação do Espírito Santo na vida dos crentes, dos nossos irmãos em Cristo, que viveram no tempo do Antigo Testamento. E então, lógico, é um tema que traz dúvidas. Vocês me perdoem, porque ele vai ter alguns aspectos mais técnicos. Eu não vou poder fazer necessariamente uma pregação a respeito do tema, porque eu vou ter que andar em diversos lugares, mas eu espero com isso, ainda assim, conseguir apontar Cristo nessa apresentação que é mais técnica e que é necessária, então, de vermos, de trabalharmos e de aprendermos. Usei vários livros para tratar desse tema, tenho lido já há algum tempo a respeito dessa temática, e vários livros vão trazer diferentes posições a respeito do assunto e a respeito do tema. Quando nós tratamos especificamente desse assunto da habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento, nós precisamos começar fazendo algumas perguntas básicas. Por exemplo, como é que o Espírito Santo atuava na vida daqueles nossos irmãos em Cristo lá naquele período? Como é que era operada a salvação? Veja bem comigo. Davi era crente? Uma boa pergunta, né? Nós acreditamos que sim. Ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo e era um irmão em Cristo. Como é que Davi foi salvo? Qual foi a obra e a operação do Espírito Santo sobre a vida desse nosso irmão, e não só dele, mas daqueles outros santos do Antigo Testamento? E quando nós pensamos nos santos do Antigo Testamento, normalmente os nossos olhos visualizam aquela galeria da fé que aparece lá no livro de Hebreus. Mas nós precisamos lembrar que os santos do Antigo Testamento não se resumem àquela galeria da fé. Havia uma igreja no Antigo Testamento. Nós tínhamos irmãos e irmãs em Cristo, lá naquele tempo do Antigo Testamento, que viviam as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas e batalhas espirituais que nós vivemos hoje. E aqueles irmãos, quando confrontados com, por exemplo, o seu próprio pecado, é verdade, o Antigo Testamento os instruía a respeito dos rituais que eles deveriam seguir. Eles tinham que ir ao templo, eles tinham que fazer sacrifícios, mas será que era só isso? Claro que não. A religião do verdadeiro crente no Antigo Testamento não era uma religião meramente externa e formal. Era uma religião verdadeira, de coração, na qual eu ouso dizer, aqueles adoradores do Antigo Testamento, se eles eram de fato crentes, eles adoravam a Deus como? Em espírito e em? Senão eles não eram adoradores. Em tempo nenhum, quem não adora a Deus em espírito e em verdade é verdadeiro adorador. Então, nós precisamos começar a pensar sobre os crentes no tempo do Antigo Testamento e a raciocinar a respeito da relação deles com esse Espírito Santo que nós tanto amamos. Ou não amamos o Espírito Santo de Deus? Não almejamos o Espírito Santo de Deus? Não cobiçamos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida? E eu diria que se somos crentes verdadeiros, nós fazemos isso. E aqueles nossos irmãos no tempo do Antigo Testamento? Então, como o Espírito Santo agia de forma diferente nas duas dispensações, no AT e no NT? Se ele age, qual a diferença nessa atuação?
E uma pergunta fundamental: será que existe no Antigo Testamento material suficiente para entendermos essa relação do Espírito Santo com aqueles crentes? São perguntas que nós vamos tentar, pelo menos razoavelmente, responder nessas duas palestras. Eu preciso alertá-los. Hoje eu vou trabalhar com o conceito, eu vou apresentar o conceito. E eu tenho certeza que para muitos vão surgir aí na cabeça perguntas, dúvidas. Mas e esse texto? Mas e esse texto? Mas e esse texto? Alguns desses textos eu vou tentar lidar na segunda palestra, que será na sexta-feira de manhã, na esperança de que todos aqueles que são muito experientes já tenham ido embora, e aí eu não me encontro em grande dificuldade, não é? Muito bem. Quais são as mais diferentes posições que existem sobre a relação do Espírito Santo com o crente no Antigo Testamento? Como é que isso funciona? Isso está num livro que eu citei ali no comecinho, de Hamilton. Existem aqueles que falam de uma plena continuidade. O Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento é tudo a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, tudo era igual, não há diferença. E os crentes eram regenerados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento e eram habitados pelo Espírito Santo. Uma segunda posição: mais continuidade do que descontinuidade, ou seja, nós vemos essas duas coisas, reconhecemos que há diferenças, mas elas não são vistas como diferenças fundamentais. Outra posição diz: há alguma continuidade e alguma descontinuidade. Por exemplo, os crentes eram regenerados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento, mas não tinham a habitação do Espírito Santo. Posição 4, mais descontinuidade do que continuidade. Os crentes do Antigo Testamento recebem a operação do Espírito Santo e, por inferência, o seu espírito, mas não tem nada a ver com a habitação. Quinta posição: descontinuidade. O Espírito nada tem a ver com a fidelidade dos crentes na antiga aliança. E você vai ver que essa posição tem muitos adeptos, mas eu tenho perguntas para fazer para eles. E vários outros teólogos são dessa categoria 6, ou seja, eles não tratam profundamente, por exemplo, do assunto da regeneração do crente no Antigo Testamento. E aí a gente não sabe exatamente qual a posição deles. Ora, a posição que eu vou assumir aqui é a posição número 2, e é uma posição de mais continuidade do que descontinuidade. E para facilitar aqui, por causa do tempo resumido, certo? Eu vou também resumir, ok? A minha posição, ou as posições aqui, a 2 pontos de vista que são os pontos de vista mais comuns. Então, existe um grande grupo de teólogos que diz: não havia habitação do Espírito Santo naqueles crentes da antiga aliança. O Espírito Santo simplesmente vinha sobre, e nós temos textos que vão falar sobre isso, ele os habilitava para determinadas tarefas especiais, mas ele não habitava naqueles crentes. Ele não tinha uma relação íntima, constante e direta com o Espírito Santo. E aqui nós vamos ter alguns problemas, algumas dificuldades. E eu preciso aqui rapidamente dizer para vocês como é que nós estabelecemos uma doutrina da Escritura. Vamos pensar um pouquinho comigo. A doutrina do Espírito Santo, ou melhor, a doutrina da Trindade. Primeiro, nós temos uma doutrina que esse auditório aqui concorda todo com ela. Nós somos os cristãos, nós professamos, né, segundo os credos antigos, que a Trindade é uma verdade essencial da Escritura. Quem não acredita na Trindade está excluído desse conceito do cristianismo como nós conhecemos. Os nossos credos nos apontam para isso. Então, nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas eu tenho uma doutrina da Trindade. Da onde eu tiro essa doutrina? Ora, essa doutrina eu tiro-a da onde? Eu tiro-a do Novo Testamento, de maneira específica. E se eu tivesse só o Antigo Testamento, eu dificilmente conseguiria definir uma doutrina da Trindade. Concordam comigo?
Muito difícil. Mas depois que eu tenho o Novo Testamento e eu leio sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pego todo o material da teologia bíblica, coloco na estrutura da minha teologia sistemática, eu chego à conclusão dessa doutrina. Existe uma trindade. Da onde eu tirei a doutrina? Eu tirei a doutrina do Novo Testamento. Isso significa que a trindade não existia no período do Antigo Testamento? É óbvio que ninguém vai dizer isso. A trindade estava lá. Agora, eu como cristão, leitor da Escritura, lendo a Escritura como um todo, quando eu chego no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, eu enxergo naquele texto, porque eu sou cristão, quem? Duas pessoas da trindade, pelo menos, nos 2 primeiros versículos. Eu enxergo Deus, Elohim, que estava no princípio. Eu enxergo o Espírito Santo de Deus que pairava sobre a face das águas, não é? E quando eu leio João, que era um grande leitor do Antigo Testamento, e no começo do seu evangelho, no primeiro verso ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, eu chego à conclusão, quem era que estava lá na trindade? Lá no Gênesis 1? Jesus. É assim que nós fazemos teologia. Toda a nossa teologia, ela é trabalhada dessa maneira. E agora então eu vou usar o texto de Gênesis 1 como uma evidência da existência dessa trindade. Quando eu leio, ainda no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa primeira pessoa do plural, façamos, nós. Que conclusão óbvia nós chegamos? Nós chegamos à conclusão óbvia que aquilo é um diálogo intratrinitário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é linguagem metafórica, tá, gente? Chegando à conclusão, tá, de que deveriam criar o ser humano. Então, como é que acontece com a nossa doutrina? Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a sequência de uma série de doutrinas claras que nos são ensinadas. Sobre o Salvador, sobre a graça, a fé, evangelho, sacramento, elas estão claras no Novo Testamento. A grande pergunta é como é que ficam essas doutrinas e o uso delas com aqueles crentes do Antigo Testamento. Ora, a resposta mais simples, mais comum que você ouve entre a comunidade evangélica, imagine que isso aí é a linha da história da redenção, essa linha da narrativa bíblica, ok? É que no Antigo Testamento era o tempo da lei, e no Novo Testamento é o tempo da graça. Queridos, está errado. Essa definição, ela não é uma definição bíblica. Ela não se conforma ao entendimento e à compreensão da teologia conforme a Reforma a entendeu. Por quê? Porque eu não tenho duas formas de salvação, uma no Antigo e outra no Novo Testamento. Ou os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela lei. Não tem jeito. Existem dois evangelhos, duas operações da graça, ou no AT não tinha graça, ou a fé do Antigo Testamento era diferente da fé do Novo Testamento, ou aqueles indivíduos do Antigo Testamento que tinham fé, como eles tinham fé se não eram regenerados? Então nós temos que tratar de responder desde as respostas mais simples e comuns, até aquelas que se tornam as perguntas e as respostas mais complexas. Dentro da teologia reformada, nós entendemos que existe uma forma de salvação, uma operação da graça, uma fé, um evangelho, uma atuação básica do Espírito que é a mesma nos dois testamentos, existe uma continuidade dos sacramentos, a santificação sempre acontece pela graça e a regeneração sempre acontece pela atuação da obra do Espírito. Se nós olharmos para, e eu vou aqui logicamente chamar o diálogo para o meu campo, a Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pelo presbiterianismo, o texto lá nos diz assim, sob o Evangelho, e ele está aqui falando então do período neotestamentário. Quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais esse
pacto do Novo Testamento é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. É chamado o Novo Testamento. O que os autores da confissão estavam dizendo? Olha, lá no Antigo Testamento havia os sacramentos, havia a aliança de Deus, e ela era mostrada fundamentalmente aos judeus por meio de uma série de elementos externos. Você já estudou sobre Levítico, sobre Êxodo, sobre o templo, sobre os sacrifícios no templo, etc. No Novo Testamento, aquela complexidade ritual é reduzida, e nós então agora manifestamos, ou Deus manifesta a nós, através de 2 simples sacramentos, que são envolvidos de coisas básicas e cotidianas, que são a ceia do Senhor e o batismo. Um é iniciatório, o outro é continuatório, para usar o neologismo, não é? E aí então nós fazemos isso na maior simplicidade e singeleza. E aí a confissão de fé termina dizendo: não há, pois, 2 pactos de graça diferentes em substância, mas um pacto de graça sob várias dispensações. Então, essa ideia de que o Antigo Testamento era o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça, precisa sair da nossa cabeça, porque não é assim que funciona. Como é que a teologia bíblica então nos explica essa ideia? Ora, todo homem nasce debaixo da lei. E todo homem, por toda a sua vida, permanece debaixo da lei. Você é crente? Você está debaixo do quê? Você vai dizer assim: eu estou debaixo da graça. Mas antes de estar debaixo da graça, você está debaixo da lei, querido. Você não está livre da lei. Se você tivesse livre da lei, você podia pecar tranquilaço, não é? Você podia quebrar os 4 primeiros mandamentos e na sequência todos os demais, mas você não pode quebrar nenhum, você não está liberado. Adultério não está liberado, gente, apesar de parecer que está. Roubo não está liberado. Uma notícia ruim para vocês, gente: fofoca não está liberado. Falar mal do pastor não está liberado. 9º mandamento: eu não posso cobiçar. Nós estamos debaixo da lei, toda a humanidade está debaixo da lei. Por que eu posso dizer isso? Porque eu sei que nesse lugar alguns, e aqui fora muitos, estão caminhando para o inferno, porque estão debaixo da lei, e consequentemente, por serem quebradores da lei, estão debaixo da maldição da lei. Ora, como é que alguém cai debaixo da maldição da lei? Por causa dessa coisinha chamada queda, por causa do pecado. Quando aconteceu a queda, no capítulo 3 de Gênesis, começou aquilo que nós chamamos de a operação da graça. O que acontece com os crentes na operação da graça? Os crentes, eles são libertos da maldição da lei. Eu sou livre. Sou livre do quê? Sou livre da maldição da lei. Eu posso deitar de noite em paz e descansar, porque eu sei que alguém, pelas obras e por mérito, fez um sacrifício no meu lugar, para que eu pudesse viver em paz com Deus. Eu estou livre da maldição da lei. Eu estou livre da maldição, ou da lei cerimonial do Antigo Testamento. Eu estou livre da lei civil de Israel do Antigo Testamento, mas eu não estou liberto, e nem quero estar liberto da lei moral de Deus, porque para o crente essa lei moral, ela se torna boa, santa, agradável, doce. Que delícia!
essa lei, a lei do Senhor. Os salmistas amavam a lei do Senhor, eles almejavam, eles desejavam aquela lei. Ora, queridos, então voltando para aquele nosso gráfico anterior, eu tenho as doutrinas ensinadas de maneira clara no Novo Testamento sobre todos esses temas que estão aí. E no Antigo Testamento, eu tenho essas mesmas doutrinas que nos são ensinadas na forma de semente. Esse é um conceito importante, você vai inclusive encontrá-lo nesse livro que fiz a indicação. É o conceito da chamada revelação progressiva. Então, se imaginarmos de novo no nosso gráfico, a história, ou essa sequência da história da redenção, o que nós vamos encontrar é que no começo, essa revelação dada em forma de semente, ela vai se expandindo, ela vai ficando clara, ela vai ficando perceptível, ela vai sendo nominada, mas de forma nenhuma eram doutrinas que estavam ausentes lá no Antigo Testamento. Então, como operam essas várias doutrinas e como é que nós podemos vê-las de maneira mais ou menos clara em ambos os testamentos? Eu fiz uma tabelinha aí, não é, de versos. Nós gostamos de versículo bíblico. E às vezes nós queremos provar uma doutrina toda a partir de um versículo da Bíblia. Esse é um grande problema. Uma teologia inteira não se faz com um verso, se faz com o todo. Esse é um conceito precioso da Reforma Protestante, muito esquecido. Toda a Escritura. Eu tenho que ler a Bíblia de maneira integral e íntegra dentro do seu contexto, para que eu consiga traçar, desenvolver uma teologia que seja também íntegra e mais completa. Vou passar rapidamente cada um desses temas com vocês. Por exemplo, o Salvador. É claro, 1 Timóteo diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, Cristo Jesus, que é homem. Ora, como é que aquele irmão meu, lá no Antigo Testamento, conhecia a salvação? Deus já havia dado lá naquele tempo para aqueles irmãos todos os caminhos da salvação. Ele já havia falado do Messias. Ele diz, olha, eu sou o Senhor Jeová, fora de mim não há o quê? Salvação. Eles olhavam para Deus como o seu Redentor, como o seu Salvador, mas eles entendiam que havia um caminho para aquela salvação, e a salvação era de acordo com aquilo que Deus instruía. Então o salmista, ele olha para a lei de Deus, ele olha para a bondade de Deus, ele medita no seu coração, ele sabe que essas coisas elas devem ser de acordo com a palavra, agradáveis na presença de Deus, e ele diz, esse Deus que é o meu Redentor. O conceito do Redentor, daquele que resgata, daquele que tira da maldição, daquele que é chamado no Antigo Testamento o Goel, ele está todo no Antigo Testamento. Aqueles irmãos podiam entender isso, e eles podiam se submeter àquelas coisas, e eles recebiam a salvação. Como essa salvação chegava a eles? Chegava por meio da graça e da misericórdia. Romanos 3 diz, olha, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus é o único mediador entre o Deus e os homens. E o meu irmão lá do Antigo Testamento, como é que ele fazia? Ele olhava para o mesmo Redentor que eu olho. Ele apenas o via de uma perspectiva, ele o enxergava de um ângulo diferente daquele que eu vejo, mas é o mesmo Redentor. E então o salmista, no Salmo 6, ele diz assim, volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Graça, irmãos. Ora, quem é que cantava os salmos? Era só o salmista? Não,
era a igreja do Antigo Testamento. E você acha que esse conceito para aqueles irmãos lá não fazia sentido nenhum? Aí eu questionaria se faz algum sentido ter esse texto na Bíblia. De novo o salmista diz no Salmo 13, no tocante a mim, Senhor, eu confio no quê? Eu confio que eu vou ser um cara bom, um cabra reto, que eu não vou pecar, Ora, quem disse isso foi aquele jovem rico, não foi? Quem dizia isso eram os fariseus, mas o crente de verdade no Antigo Testamento, ele diz, Senhor, eu confio na graça, que o meu coração encontre a alegria da tua salvação, que eu viva todos os dias debaixo desse poder do Senhor, da tua mão poderosa. E ele fazia isso por um intermédio, que era o intermédio da fé. Volto a Romanos. Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Pela fé, independente das obras da lei. Ninguém vai discordar do apóstolo Paulo. Da onde é que o apóstolo Paulo tirou isso, irmãos? Ele vai tirar isso da própria história da redenção e da leitura que ele faz do Antigo Testamento. Ele olha lá para trás e vê a fé operante na vida do nosso irmão, crente em Cristo, Abraão. E é exatamente esse o exemplo que ele vai usar onde? No capítulo 4 de Romanos. E aí a gente volta lá atrás e o texto de Gênesis 15 dizia, ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ou nosso irmão profeta Abacuque, naquela agonia de alma que ele vivia de saber que a punição, a maldição da aliança viria sobre o povo, ele olha para Deus e ele vislumbra o quadro da graça por meio da fé, e ele diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Isso é revelação progressiva, irmãos. Como é que funciona essa teologia? Por exemplo, a teologia da imputação da justiça de outro por intermédio da fé. Então, dentro da revelação progressiva, o que nós vamos enxergar ao longo de toda a Bíblia é essa doutrina sendo revelada, mostrada, formada, até que lá no Novo Testamento chega alguém e faz uma definição mais clara dela, mas ela estava toda lá atrás. A mesma coisa nós podemos dizer a respeito do Evangelho. O apóstolo Paulo diz de novo, pois eu não me envergonho do quê? Do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Quando? No Novo Testamento. É isso que ele está dizendo? Não. Todo aquele que crê, primeiro o judeu que viveu lá no Antigo Testamento, e agora também dos gentios que são inclusos nessa árvore, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, ele vai buscar onde? No Antigo Testamento. De novo em Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Ora, meu irmão Abraão foi salvo como? Ele foi salvo pela fé, que é um instrumento usado por Deus. Na verdade, ele teve essa fé por quê? Porque ele era um indivíduo superior. Ele era melhor do que a raça humana, que não conseguia crer. Abraão conseguia crer. Infelizmente, essa é uma conclusão lógica que muitas vezes as pessoas chegam. E não é por isso. Como é que Abraão creu, queridos? Ora, Abraão creu, o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé também os gentios, ele foi e pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? Ele disse a Abraão, vai, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma bênção, e eu vou abençoar todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com quem? O indivíduo que vivia na carne e conseguia crer. Abraão, não. O mesmo tipo de crente que está sentado aqui hoje nesse auditório. Crentes como o nosso pai Abraão. Como é que Deus previa isso, não é? E é uma linguagem obviamente figurada. Gênesis 18, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu vou fazer?
E ele estava falando lá daquelas coisas todas que aconteceram com as cidades em volta. Visto que Abraão certamente virá a ser o quê? Uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus está dizendo que eu não vou ocultar, eu não estou escondendo. Aliás, o Antigo Testamento esconde dos incrédulos. A Bíblia esconde as coisas do incrédulo. Eu fico imaginando aquele chamado de Isaías. Já imaginou se você recebesse um chamado pastoral como foi o de Isaías, lá em Isaías 6? Olha, vai e prega uma mensagem para que não ouçam, não entendam, não vejam, não compreendam nada. Por quê? Porque Deus está dizendo, os incrédulos são assim, eles não ouvem, não entendem, não adianta. Mas os crentes, o que acontece com eles? Pelo menos boa parte, né, depois de 25 anos de pastorado, parece que tem uns que não entendem mesmo, mas a maioria entende, a maioria compreende. Deus não esconde essas coisas. Ora, como isso aconteceu nessa revelação progressiva? De novo, a linha da história da redenção, eu tenho a revelação do Evangelho desde o começo. Aqui, esse Evangelho, ele vai se tornando mais visível e claro, quando eu leio Gênesis capítulo 12, que é o quê? O chamado de Abraão. Ora, quando eu chego lá na frente, Deus diz que vai abençoar todas as famílias da terra na descendência de Abraão. Quando eu chego lá na frente, nas cartas paulinas, eu encontro a explicação de que os crentes, na verdade, ou a descendência de Abraão, referia-se a quê? A um descendente, e esse descendente de Abraão, quem era? Cristo. Ora, da onde ou aonde encontra-se a semente desse evangelho, queridos? Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando nós chamamos aquele texto, normalmente, comumente, de quê? De proto-evangelho, uma evidente e clara manifestação da graça de Deus, imediatamente após a queda. E assim nós vamos formulando o nosso quadro doutrinário. Sacramentos. No NT, nós entendemos, existem 2 sacramentos. Existe um sacramento iniciatório, que é o batismo, e eu não quero aqui de forma nenhuma entrar na controvérsia do batismo infantil ou não, mas todos nós concordamos que o sacramento do batismo, ele é o quê? Iniciatório, não é isso? Para alguém ser membro no corpo de Cristo, ele precisa o quê? Passar pelo batismo. E Jesus então nos dá a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Qual é o sacramento? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, qual é o sacramento veterotestamentário correspondente a esse sacramento neotestamentário? É o rito iniciatório de entrada de alguém no povo de Deus. Podia ser feito a qualquer tempo, quando alguém conhecia essa graça. Então, o texto diz lá em Gênesis 17, essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Quem não fosse circuncidado não podia participar de nada no templo. Aliás, o texto da Escritura diz que se alguém não passasse pelo rito iniciatório, esse participando daquelas coisas, ele seria o quê? Morto. Era sério. Agora, é óbvio que esse era um rito externo, mas a realidade do que o rito mostrava devia ser alguma coisa do coração. Olha aí Deuteronômio 10. Circuncidai, vocês já estão circuncidados na carne. Circuncidai, pois, o vosso coração. A religião veterotestamentária não é uma religião externa, não é uma religião de casca, não é uma religião de aparência. O verdadeiro crente no Antigo Testamento, ele era crente, como eu disse antes, com as lutas que nós temos para viver de maneira agradável na presença do seu Deus, na presença do seu Criador. Mas pastor, como que isso acontece no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, escrevendo para quem? Aos Colossenses. Quem eram os Colossenses? Eles não eram judeus, os Colossenses eram gentios. E ele diz, nele, em Cristo, também fostes o quê?
circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão. Nós temos essa identidade dos sacramentos entre os dois testamentos. A mesma coisa com a ceia. O Senhor Jesus chega aos seus discípulos na última hora e diz: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e tendo dado graça, Jesus então repete ou diz aquelas palavras que comumente nós repetimos, não é? E aí então ele faz o ritual, que é uma encenação. Nós chamamos a ceia do Senhor de a palavra encenada, ok? E ele dá graças e diz: esse é o meu corpo, e no finalzinho diz: esse é o cálice do quê? Da nova aliança no meu sangue. Então onde é que Jesus tirou isso, gente? Jesus tirou isso lá do profeta Jeremias. Jesus executa de maneira visível a promessa, o cumprimento da promessa feita a Jeremias, quando o texto de Jeremias, no capítulo 31, Deus diz: olha, eu vou pegar esse coração, esse povo duro, que tem um coração de pedra, e vou colocar neles um coração de carne. Eu poderia dizer um coração que foi o quê? Circuncidado. Um coração que foi circuncidado. Então, esse sacramento que Jesus faz no Novo Testamento, ele é um sacramento que vem de uma raiz veterotestamentária. Esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Meus irmãos, é isso! Quando nós temos esse símbolo desse sacramento, quando nós fazemos, obedecemos aquilo que o Senhor Jesus nos disse nos evangelhos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando um símbolo externo do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então, é por isso que no cristianismo, necessariamente, nós não temos uma festa da Páscoa. Podemos até ter lá uma celebração, mas o que nós temos é a Páscoa, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro come dela. Por quê? Por que quando nós chegamos, pelo menos lá na nossa igreja, a gente faz assim, a gente é instruído a fazer assim? Nós fazemos uma oração e um ritual, na verdade, que a gente chama de cercar a mesa do Senhor. Todos são convidados a virem à mesa, desde que sejam o quê? Membros em comunhão de uma igreja evangélica. Por quê? Porque alguém que não é membro e não passou pelo ritual iniciatório, quando ele come sem discernir o corpo, ele come e bebe o quê? Juízo. Está aí, ó. Nem o estrangeiro comerá dela. E o texto vai dizer mais: se o estrangeiro comer sem ser circuncidado, ele morre. Nós seguimos a mesma ideia, nós seguimos o mesmo conceito. Como é que funciona a regeneração no Novo Testamento? Eu vou ter que correr aqui porque tem um relógio terrível ali na minha frente. O texto diz assim, em Tito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então a gente entende que por causa da benignidade de Deus e por causa do seu amor, não foi por causa de nada que eu fiz, mas foi por causa da misericórdia de Deus. O texto diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais adiante ele diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos os seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ora, essa é a definição clara da chamada doutrina da regeneração. Ela vai aparecer em outros lugares. Por exemplo, essa doutrina, ela se aproxima muito a quem faça muitas distinções, menos distinções, da chamada doutrina do novo nascimento. Vocês lembram desse episódio entre Jesus e Nicodemos?
o Nicodemos chega para Jesus na calada da noite, por razões que precisamos imaginar quais sejam, e Jesus diz para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ora, se você imaginar, Nicodemos era um judeu, e Nicodemos era um personagem de qual era? Do Novo ou do Antigo Testamento? Ele era um personagem do Antigo Testamento, ainda que a história dele esteja relatada no Novo Testamento. Ora, por dedução, o que nós concluímos? Ora, Jesus, quando diz assim, ele diz assim: eu estou surpreso, Nicodemos, você é mestre da lei, conhece tudo de lei, e você não entende a necessidade de nascer de novo? Jesus não estava brincando, ele estava falando sério. Como é que você não sabe isso? Tendo lido, aprendido, crescido diante da lei de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o conceito da regeneração, ele aparece. E ele é necessário. E aqueles crentes tinham que saber que eles só eram salvos porque Deus os havia regenerado no seu homem interior para que tivessem a disposição de amar a lei de Deus. A mesma coisa, queridos, vai acontecer com a santificação. Nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram chamados por Deus para serem santos. No Novo Testamento, 2 Tessalonicenses diz: Deus nos vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E meus irmãos lá do Antigo Testamento? Faziam isso na carne? Faziam isso na carne? Ora, Deus não chamou à toa aquele povo todo, aí em Levítico, dizendo: santificai-vos, sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Deus é santo e Ele quer do povo dele em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as gerações, santidade. Tinha muita gente naquele tempo, como tem muita gente hoje, que é membro de igreja. Era um membro da igreja do Antigo Testamento, mas não tinha um coração convertido, não era salvo, e aí não vivia uma vida de santificação diante de Deus. Essa teologia da habitação do Espírito Santo vai se encaixar então na mesma categoria dessas outras. Como é que a gente sabe no Novo Testamento dessa teologia? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que legal, os crentes do Novo Testamento entendem isso. Isso significa que os crentes do Antigo Testamento não viviam isso? Romanos 8, de novo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Queridos, nós precisamos começar a tirar algumas ideias erradas da nossa cabeça, que nos fazem definir de maneira errada o Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho comigo. O Espírito Santo é a chamada terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo tem corpo? Não é Ghostbusters, né? Não é caça-fantasma, não é aquelas. O Espírito Santo não é aquela fumacinha que a gente vê nos filmes por aí. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus eterno, invisível, imortal, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, terceira pessoa da Trindade. A minha pergunta é a seguinte: aonde não está o Espírito de Deus? Me fala um lugar. Alguém quer levantar a mão aí e dizer aonde o Espírito de Deus não está? O auditório é grande, mas não vejo nenhuma mão levantada. Não existe aonde Deus não está, não existe aonde o Espírito Santo de Deus não está. Ele é onipresente. Então, quando nós falamos de habitação do Espírito Santo, nós estamos falando de quê, irmãos? Nós estamos falando do Espírito estar dentro, estar fora, estar em cima, estar ao lado, estar embaixo? A minha resposta é que é óbvio que não. A única coisa da qual nós de fato podemos falar é do tipo de ação do Espírito Santo. Deus age
quando quer e como quer. Uma pergunta: o Espírito Santo age nos incrédulos? Age ou não age? Lógico que age. Ele age em quem ele quer, como quer, quando ele quer. Aliás, é por isso que nós acreditamos, nós tanto acreditamos isso, que você está aqui salvo. Não é verdade? Ele agiu num incrédulo, ele agiu nesse incrédulo aqui, para que ele fosse salvo. Ele pode usar incrédulos para as diferentes operações que ele quiser. Lá no Antigo Testamento nós temos um caso típico de Deus fazer o que? Endurecer o coração de Faraó. E aí você vai me perguntar assim, então quer dizer que o Senhor está chegando à conclusão, nesses últimos 2 minutos que o Senhor tem, de que o Espírito Santo habitava nos crentes do Antigo Testamento? Estou dizendo por vocês que por inferência teológica, sim. Agora, eu sei que vai surgir um mundo de perguntas na sua cabeça, com textos como esse, lá no Antigo, depois tem os do Novo também. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Então, não era habitação, era um negócio, não era casa, era mais ou menos um hotel. Passava uns dias lá, não é? Ou Davi, naquela agonia, dizia assim: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Eu imagino a agonia daquele crente, meu irmão, Davi, tendo visto, por causa do pecado e da dureza de coração de Saul, Deus lhe ter retirado, não deixar mais que o Espírito atuasse sobre a vida dele, e ele, rei pecador, dizendo: Deus, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Saul. Por amor, por misericórdia e por graça, por causa da alegria da tua salvação. Ou quem sabe o Salmo 32, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Não existe homem que, sem a habitação do Espírito Santo de Deus, sem a prévia regeneração do Espírito de Deus, consiga viver sem dolo. Não existe homem que possa fazer o que está aí no capítulo 5, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Sabe por que Davi disse isso? Ele disse isso porque ele sabia que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ele chegou à conclusão óbvia e didática, como é esse salmo. Então eu disse: se é assim, Senhor, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E obrigado, Pai, porque perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém.